iniciar o nosso culto, nosso estudo de doutrina, nesta quinta-feira, 11/6/2020. Eu gostaria de saudar os irmãos que estão conosco nessa noite, participando desse estudo. Eu gostaria de pedir desculpa pela demora da entrada por conta desse problema técnico, mas eu creio que já foi ajustado. Nós vamos, nessa noite, estar analisando o livro de Atos, do capítulo 3. Esse livro tem 26 versículos, e nós temos aí, como fonte de pesquisa desse material que vamos estar comentando nessa noite, na Bíblia de Estudo do Expositor, na Bíblia de Estudo de Genebra e na Bíblia de Estudo MacArthur. Então, nós teremos aí 3 referências, né, para nós estarmos trabalhando esse conteúdo nesta noite. Eu quero, nesse momento, orar e colocar diante de Deus esse estudo para que o Senhor possa nos ajudar com a leitura da palavra e nos dar condição, né, de juntos podermos entender mais esse livro de Atos, um livro que tem muito a nos ensinar, né? Então, é um livro bastante edificante. Eu creio que nós teremos aí conteúdos, né, bem interessantes para compartilharmos nesta noite este estudo. Então, nós vamos, nesse momento, orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo Espírito do Senhor que nos ajuda, que nos faz, ó Deus, viver em conformidade com a tua palavra, e viver em conformidade com o teu Espírito. Obrigado, Senhor, por esse momento edificante, por esse momento em que o Senhor nos faz entender, nos faz compartilhar a tua palavra. Eu quero, Deus, te pedir pelos irmãos que estão conosco nesta noite, acompanhando essa live, que eles possam, ó Deus, estar entendendo aquilo que estaremos compartilhando nesta noite, e que, ao entender, cada um possa ser edificado pela tua palavra, e assim, Deus, estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, a qual o Senhor deseja de nós, enquanto cristãos, que estejamos realmente nos edificando, realmente crescendo, realmente sendo instrumentos em tuas mãos, para que o teu nome e a tua glória seja manifesta em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esses irmãos que têm sido firmes e fiéis ao Senhor, mesmo em meio à pandemia. Muitos irmãos têm se mantido fiel, têm buscado a tua palavra. Nesta noite eu quero te agradecer e quero te louvar. Obrigado, Deus, por esse momento. E assim nós oramos agradecidos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, nós vamos para o capítulo 3 do livro de Atos. Então, como eu já falei, né, um livro de bastante edificação. Nós vamos começar aí no capítulo 3. Nós vamos começar do versículo 1. E certamente o Senhor tem algo para nos falar nesta noite. Queria que os irmãos me dessem um tempinho só para eu encontrar aqui o texto bíblico, para eu poder fazer a leitura do texto. Então, Atos, capítulo 3, versículos... Capítulo 3, versículo 1. Diz assim, o versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. Interessante aqui no versículo 1, eu gostaria de destacar aí o texto, aliás, eu gostaria de destacar o aspecto da oração da hora nona.
Os judeus, eles tinham ali pelo menos 3 momentos diários de oração. Um desses era a hora nona, havia também os outros 2 que era na terceira hora e na sexta hora. Então, hora nona, terceira hora e sexta hora. O interessante é que eu gostaria de destacar nesta noite o hábito de oração. O judeu, ele tinha ali 3 tempos de oração durante o dia. Se nós fôssemos dividir um dia de 24 horas e mantermos 3 horas de oração por dia, haveria ali os intervalos de pelo menos 8 horas de oração. O que nós temos a destacar com relação a isso? O hábito. O judeu tinha um hábito de oração, que remete a nós também a importância que devemos dar para a oração, né? Então, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, eles tinham o hábito de oração, e nós, cristãos, nos dias de hoje, precisamos também ter esse hábito de oração. Nós vamos fazer a leitura agora dos versículos 2 e 3, que diz assim: E era um trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então, havia no templo, né, naquela época, haviam várias portas de entrada no templo. E aqui o autor de Lucas faz um destaque que aquele coxo, né, aquela pessoa deficiente estava lá na porta do templo, a chamada Formosa. Era um local grande, né, ornamentado dentro da área ali do templo, do lado leste, separando o pátio do gentil do pátio das mulheres. Eu vou aqui só para a gente poder ilustrar aquele momento, né, ali onde estava aquele coxo na entrada do templo, né, e ali ele estava agora, ao encontrar com Pedro estava tendo esse encontro com ele, e Lucas faz um destaque aí que ele estava no portão do templo, né, na parte da entrada do templo, conforme é ilustrado aí, né, nesse texto. E no versículo 4, ele diz: E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E segundo o comentário do livro, aliás, o comentário bíblico, né, provavelmente esse fitar dos olhos de Pedro àquele coxo, né, aquele aleijado, indica ali que Pedro foi comovido pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquela ação, para ele olhar para aquele coxo e ele chamar a atenção de Pedro e ele ser o alvo ali daquele milagre. No versículo 5, e olhou para eles esperando receber deles uma coisa. O interessante é que aquele coxo, ele estava esperando provavelmente receber algum dinheiro, né? algum recurso. E ali no verso 6, e disse Pedro, né? E Pedro, eu creio que Pedro deve ter, então, causado naquele coxo uma certa surpresa, né? Porque aí Pedro fala e diz: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ali, então, Pedro oferece não ouro nem prata, mas ele oferece algo muito maior do que ouro e prata, né? E oferece aquele coxo, aquele aleijado, uma possibilidade de sair daquela condição. E ali nós fazemos hoje um parâmetro, né, da ação de Pedro
quando ele diz não tenho prata nem ouro. E aqui a questão hoje, né, é que a igreja moderna muitas vezes tem ouro e tem prata, mas não tem o poder que aqueles homens da igreja primitiva tinham, né? Então, o que aquele homem estava esperando era o que muitos hoje podem oferecer, que é o dinheiro, né? No entanto, Pedro dá algo muito maior e resultado da sua fé. O versículo 7, ele dá a menção, diz, e tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Então, quando Pedro ora por aquele homem, quando Pedro levanta aquele homem, ele não faz aquilo de uma forma, não era uma presunção, eu vou fazer isso aqui de uma maneira que eu possa chamar a atenção das pessoas. Eu vou fazer aqui uma ação e vou esperar. Não, Pedro, ele estava colocando a fé dele em ação e ele tinha a certeza de que a oração que ele ia fazer por aquele homem, ele iria levantar e iria, então, estar sendo realmente recebendo um milagre, recebendo o resultado da fé de Pedro. Então, essa fé, essa vida com Deus, aquela relação, aquela intimidade de Pedro com Deus, ela estava tendo um resultado prático agora na vida de Pedro, né? E na vida daquele homem que estava sendo beneficiado. Eu vou ler agora o versículo 8 e 9. Versículo 8 diz assim, saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Olha só, um milagre que aconteceu se tornou um testemunho. Aquelas pessoas que estavam ali agora estavam glorificando a Deus, louvando a Deus pelo aquele ato que Pedro havia feito na vida daquele homem. No versículo 9, e diz, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. As pessoas testemunharam o milagre realmente havia acontecido, né? A gente pode perceber que durante o ministério de Jesus, em algumas ocasiões, os milagres que Jesus realizou, houve uma tentativa de negar o milagre, houve uma tentativa de minimizar o milagre, até trazer uma certa culpa para Jesus, que Jesus fez um milagre no sábado. Então, agora aqui, nesse versículo 9, né, no templo, as pessoas realmente não puderam questionar, né, não puderam, eles simplesmente, conforme o versículo 10, ele diz, e conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa no templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, agora no versículo 10, aquela cura ali, ela foi inegável. As pessoas ficaram, como diz aqui, ficaram cheios de pasmo e assombro. Eles ficaram, olha, aconteceu ali. Não era realmente aquele homem que sempre estava sentado ali fora e agora ele está curado, agora ele está andando e agora ele está louvando ao Senhor. Outro destaque também para esse episódio é a alegria daquele homem de ter recebido a cura. A cura, o milagre, trouxe alegria para a vida daquele homem que durante muitos anos foi limitado no seu deslocamento, né? Deve ter sido dias difíceis para alguém para se alimentar, ter que pedir a alguém para poder se locomover, receber a ajuda de alguém. Então, aquele homem, ele foi alvo de um milagre dos apóstolos e agora o que restou para as pessoas foi se admirar
e reconhecer no próprio versículo que realmente houve aquele milagre. O versículo 11 diz assim: e apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Então, não quis ali, de maneira alguma, né, o coxo não quis perder de maneira alguma a Pedro e a João de sua vista. E ali talvez ele estava com medo, né, de que a aflição poderia voltar se eles deixassem, ou se talvez foi isso que ele pensou, e ele não quis perder de vista alguém que fez um milagre, alguém que mudou a vida dele, né? Então, outro destaque nesse texto é exatamente para a alegria que aquele homem teve e também o benefício que ele recebeu, o milagre que ele recebeu na vida dele, que foi algo benéfico na vida dele, e ele, então, não queria perder de vista os apóstolos. No versículo 12, ele diz, o texto fala, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem. E agora os apóstolos tiram de si mesmo aquela atenção, né? E ali eles tiram a atenção deles, no caso de João, né, e de Pedro, eles tiram a atenção deles e dirigem, né, a atenção que eles devem ter ao Senhor. Que o milagre, eles foram só instrumentos, né, e o Senhor foi que realmente realizou aquele milagre. Então, o discípulo de Jesus, ao realizar algo, ele é necessário que ele retire aquela atenção para a sua própria vida e traga ali, né, e apresente aquele que realmente é digno de ser louvado, de ser glorificado pela cura que houve. Então, os apóstolos ali realizaram isso. Eles foram até os discípulos e então eles foram até aquelas pessoas e tiraram o olhar deles e trouxe a responsabilidade, trouxe aquele benefício para o Senhor. No versículo 13 diz assim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Então, aí, depois do milagre, depois que os apóstolos chamam a atenção daquelas pessoas, agora eles, então, apresentam, né, o pecado deles, na realidade, né, o pecado dos judeus, no tocante a negar o santo e o justo, né? Então, essa negação que foi feita, né, a Jesus. Aliás, perdão, irmão, nós estamos ainda no versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus. Então, a descrição aí do Deus que tinha agido, né? Tinha agido, Deus que ele estava falando, era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era o reconhecimento, né, que o povo judeu tinha do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou pelo menos tinha noção desse Deus, né, porque eles, com o ato, depois no versículo 14, com o ato de negar a Jesus, conforme diz, mas vós negaste o santo, justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Aqui eles narram o episódio deles terem pedido a absolvição de Barrabás e pedido a condenação de Jesus, demonstrando que eles não conheciam o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus, em muitas oportunidades, falou que eles não conheciam esse Deus porque eles não reconheciam a ele.
E ali no versículo 14, ali os apóstolos apresentam a negação, o pecado do povo de Israel em negar o santo e o justo, né? Então, essa negação da pessoa de Jesus por parte do povo judeu foi um pecado terrível, né, do povo de Israel. E aí Pedro aproveita aquela oportunidade para fazer esse destaque do que eles haviam feito, né, com Jesus, dessa negação que ele havia feito a Jesus. E primeiro eles apresentam um milagre, chamam a atenção daquelas pessoas, depois os apóstolos, ali na sua pregação, mostram a condição de pecador dos apóstolos, do povo, aliás, dos apóstolos do povo de Israel. E aí no versículo 15, ele continua falando de Jesus, agora apresentando a ressurreição de Jesus. Aí no versículo 15, e mataste o príncipe da vida, qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, a afirmação de Pedro foi inegável, né? Os judeus nunca apresentaram uma evidência tal como o caráter de Jesus para desmentir a ressurreição. Então, nunca houve, né, por parte, como eu já falei anteriormente, os judeus procuravam desqualificar os atos de Jesus. No entanto, foi também negável, como aquele milagre havia sido inegável, a ressurreição de Jesus também foi um fato inegável do povo, para o povo judeu. Eles não questionaram a ressurreição, né? Pelo contrário, no livro de Atos, nós encontramos no próprio livro de Atos várias evidências da apresentação de Jesus após a sua ressurreição. Versículo 16 diz assim: e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a estes, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. Então, versículo 16, e pela fé no seu nome. Então, gostaria de destacar aqui o nome de Jesus, né, que significava o que Jesus representava, né, o que ele realmente fez. Então, o nome de Jesus sempre teve um poder muito grande, né? Nós vimos o próprio Jesus, né, e os apóstolos realizando em nome de Jesus a nossa oração em nome de Jesus. Então, o versículo 16, Lucas, né, que é autor do livro, ele começa a destacando: e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. Então, o nome de Jesus é algo inquestionável, é algo poderoso, é algo que fez toda a diferença na vida dos apóstolos e faz a diferença na vida dos seus discípulos nos dias de hoje. Versículo 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Então, aí também, nesse verso 17, embora o próprio autor de Lucas e aqueles apóstolos, no caso ali Pedro e João, que estavam pregando, eles apresentaram ali a causa, né, do que fizeram com Jesus como consequência da ignorância do povo judeu. No entanto, eles, de uma maneira ou de outra, eles não tinham nenhum desejo de saber a verdade acerca de Jesus. Eles haviam desconhecido os fatos, né, apresentado mesmo. Não era, eu acredito que não era que eles desconheciam. A mensagem de Jesus, a pregação de Jesus, ela foi baseada, né, depois do versículo 18, ele vai argumentar
que aquilo que Jesus apresentou, que eles ignoraram a Jesus. No entanto, por outro lado, eles não tiveram desejo nenhum de reconhecer a pessoa de Jesus. Então, isso não justificava. O ato deles ignorarem a Jesus não justificou o que eles fizeram com ele, com o próprio Jesus, pelo fato deles não terem interesse, né, pelo próprio Jesus e pelos seus ensinamentos. Versículo 18, como eu já falei, ele diz assim: mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Então, em outras palavras, se eles tivessem entendido o que os profetas, né, tinham falado, porque os apóstolos, eles tinham por tradição, né, os religiosos, os fariseus, os saduceus, as pessoas que eram religiosas, eles tinham o conhecimento do que os profetas falavam, fazia parte da cultura dele. Um judeu, para ser adulto, ele tinha que conhecer a lei, ele tinha que recitar a lei. Então, nenhum dos judeus poderiam ser considerado inocente pelo fato dos profetas terem testemunhado, terem falado de Jesus. Isaías, por exemplo, ele traz uma, como é que eu posso dizer? Ele traz uma visão de Jesus na cruz do Calvário sem ele ter estado lá com Jesus. E ele traz isso claramente, o sofrimento dele, a forma como ele ia morrer, dizendo que ele era rejeitado. Então, o judeu não poderia ser considerado inocente da morte de Jesus pelo fato de desconhecer a Jesus de maneira alguma. Eles conheciam a história de Jesus, eles já tinham ouvido se falar de Jesus pelos profetas em várias ocasiões. Então, não justificava realmente a ignorância, né? O ignorar, o rejeitar a Jesus, alegando não conhecer a Jesus. Como eu já falei, os profetas anunciaram a Jesus em várias ocasiões. No versículo 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o que precisava realmente, e o que precisa realmente alguém para ouvir a mensagem, obedecer a mensagem do Senhor, é o arrependimento. Né? E ele diz, olha, vocês ouviram, vocês negaram a Jesus, vocês crucificaram a ele, agora vocês se convertam, vocês se arrependam, se convertam. E aí essa palavra converter é uma palavra muito frequente no Novo Testamento, né? E aí esse arrependimento que ele estava falando, que leva à conversão, ele diz respeito ao homem se voltar para Deus, né? Tem até uma música do Kleber Lucas que diz que Jesus é o caminho de volta para Deus. Então, o arrependimento que leva à conversão, ele faz esse homem dar a meia volta e se voltar para Deus. Os versículos 20 a 23, ele diz assim: enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, ainda naquela mesma ideia de que eles já tinham ouvido falar, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentro do povo.
Então, essa é uma citação de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, 15. E ali, no caso, Pedro usa esse argumento a partir de Moisés, porque Moisés era reverenciado pelos judeus. E ele era realmente, foi um grande profeta, né? E os judeus tinham toda a estima a ele, né? E o próprio Moisés disse que seria levantado um profeta igual a ele. E isso ele se referia a Jesus, que foi o Jesus negado e crucificado pelos apóstolos, né? E então outro profeta também foi também colocado aí no versículo, foi no versículo 24, foi o profeta Samuel. E Samuel também foi chamado um profeta, né, do Antigo Testamento, apesar dele não ter tido nenhuma profecia com relação a Cristo, mas ele ungiu Davi, que foi o rei que, a partir da descendência de Davi, se cumpriu, né, as profecias dos apóstolos, né, e no caso dos profetas, aliás, dos profetas, e no caso aí também Samuel, também citado no versículo 24. Então, versículo 20 ao 24, tem aqui, aliás, no versículo 24 especificamente, sim, todos os profetas, desde Samuel, todos os que depois falaram, também predisse esses dias. Não foi só Moisés, também Samuel também houve. Samuel também participou desse grande plano que Deus estabeleceu para o povo de Israel e veio sendo traçado durante toda a história de Israel, sobretudo com os profetas, no caso aí Samuel, que foi um juiz, mas que também teve um papel importante nas profecias do Antigo Testamento. No versículo 25 diz: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, agora aqui, Pedro também usa o profeta, aliás, usa aqui os profetas da aliança, e aqui ele cita Abraão, né, que foi um grande patriarca, né? Abraão foi um grande patriarca, e por meio dele, Deus abençoou, prometeu, né, abençoar os povos da terra. E a sua descendência passou a ser bênção para as outras nações. Então, Pedro vai apresentando a Jesus e distribuindo com os grandes nomes do Antigo Testamento para trazer uma autenticidade à mensagem de Jesus, que eles não acreditaram, que eles duvidaram, que eles não creram, que eles negaram e que eles se tornaram indiferentes, levando até mesmo a uma negação completa de chegar até a tirar a vida de Jesus. Então, não somente não acreditar, não somente não ouvir, mas rejeitar de uma forma a dizer: você não tem valor nenhum, você não tem importância nenhuma, e nós vamos, então, lutar, né? Que o que houve realmente foi uma luta muito grande dos judeus e os romanos, né? Para tirarem a vida de Jesus. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles realmente tiraram a vida de Jesus por eles simplesmente rejeitarem a pessoa de Jesus, e eles fizeram aquilo. Então, há um grande perigo, né, do homem que não acredita, do homem que não se submete à palavra de Cristo, e aí se tornar alguém
digno de cometer até um homicídio, né? Que foi o que fizeram. O povo judeu que rejeitou, que desconheceu, levaram Jesus à morte, né? Foram participantes, né, do sangue de Jesus, como foi Pedro, né? Ou como foi Paulo, né? Quando Estevão foi morto, né? Ele mesmo talvez não jogou pedra, mas ele estava ali, mas ele concordou com aquele ato e ele foi participante do sangue de Estevão quando foi derramado ali, quando Estevão foi apedrejado, né? Então, os judeus de toda maneira, né? Eles participaram, eles crucificaram a Jesus, mesmo que eles não foram lá e esfaquearam Jesus, né? Eles enforcaram, não, eles participaram, eles pediram, eles insistiram, né? Até com o Império Romano, até o próprio texto diz que Pilatos ali disse, rapaz, esse homem é inocente, mas só insistindo, nós vamos... Então, foi um ato de insistência, não um ato de justiça, porque aquela condenação foi injusta e eles realmente levaram a Jesus a ser crucificado, né? E no versículo 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar cada um de vós das vossas maldades. Aí ele fala da condição de justo de Jesus, ele fala da ressurreição de Jesus, ele fala da crucificação, ele fala dos culpados da crucificação de Jesus, e agora ele, então, apresenta aqui uma ressurreição, né, novamente, que depois da cruz, né, trouxe, então, o sacrifício da cruz, que pode gerar o afastamento do homem da vida prática do pecado. Então, os apóstolos ali, Pedro aproveita e faz um esboço, né, uma pregação, apresentando, começa pelo milagre, depois ele vem apresentando a natureza do plano de salvação, e por último ele apresenta aqui que Deus ressuscitou a Jesus, e aí aquela ressurreição, depois de um sacrifício para a remissão de pecado, poderia ter um efeito de levar o homem a se afastar da prática do pecado. Não tirar o pecado completamente, mas dar salvação ao homem, e a partir dessa salvação esse homem passa a rejeitar e não mais valorizar o pecado, não viver na prática do pecado. Então, irmãos, um lugar que talvez não tivesse a menor chance de pregar o evangelho, né, que era ali no templo, onde estavam os religiosos, e ali Pedro faz aquele milagre, e ali ele gera uma possibilidade muito grande de apresentar a salvação, né, o plano de salvação, de pregar a palavra, e ele não perde a oportunidade, né? Ele estava saindo, a saída dele, da sua casa, do lugar que ele estava, e ao templo, começa no versículo 1 falando que ele estava, então, se deslocando para o templo com o propósito de orar, né? E ali aquela oração terminou gerando uma possibilidade, né, de pregação do evangelho, de pregação da palavra de Deus. Então, houve realmente, por parte dos apóstolos, o aproveitar, né, daquela oportunidade, né? Então, realmente Jesus estava sendo pregado ali pelos apóstolos. Eu vou agora dar um tempo aqui para os irmãos, né? Eu estou acompanhando o chat agora, dei uma olhada, e perguntar se algum dos irmãos
tem alguma dúvida, né? Ou tem alguma observação a fazer, algo a acrescentar, os irmãos podem fazer através do chat. Eu tive falando, né? Normalmente, quando a gente está dando o estudo, a gente vai falando, e às vezes os irmãos não têm, às vezes nem não querem parar para escrever alguma dúvida, tirar alguma dúvida, fazer algum posicionamento, mas agora eu passei todo o conteúdo, né? Foram 26 versículos, não é um capítulo muito grande, né? Então foram 26 versículos, e nós passamos cada versículo, e agora eu vou dar um tempo aqui para os irmãos que estão no chat, para poderem trazerem as suas dúvidas, né? Eu gostaria de que os irmãos pudessem estarem, de uma maneira ou de outra, interagindo através de suas perguntas. E aí eu vou... Então, por enquanto, ninguém trouxe aqui nenhuma das... Então, não havendo nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a irmã Francisca França, a irmã Maria da Consolação, a irmã Valmira, a irmã Otacília, o irmão João Neto, a irmã Cleane, o irmão Pedro Paulo, a irmã Angelita, a irmã Edna, né, que esteve acompanhando esse estudo dessa noite, né? A irmã Cleane queria reforçar o quanto o nosso Deus é maravilhoso. Quanto ele usa Pedro para a cura daquele homem que ficava na porta a pedir esmolas. Uma das coisas, segundo esse comentário aqui, uma das coisas importantes que aconteceu é que Pedro passa na vida daquele homem e muda totalmente a vida daquele homem, né? Então, nós, como discípulos de Jesus, nós temos a oportunidade de poder mudar a vida das pessoas, né? Passar na vida das pessoas e então, abençoar as pessoas. Ali foi o caso de Pedro, que realmente passou na vida daquele coxo, né? Daquele homem aleijado, e deu uma contribuição para a vida dele, transformou a vida dele, né? Então, a irmã Cleane novamente fez aqui outro comentário, é perceber que Deus confirma o que diz em sua palavra, quando ele fala que ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Com certeza, aquele coxo, né, ele esperava que Pedro, né, Pedro ou João, quem andasse com ele ali, pudesse oferecer uma moeda, né, ouro ou prata, né, como o próprio Pedro disse que não tinha, mas ele ofereceu algo muito maior, né? De repente, na nossa caminhada, nós encontramos pessoas que têm necessidades e elas apresentam naquele momento uma necessidade temporária, né, humana, como aquele homem tinha uma necessidade de receber uma esmola para poder comer, para poder se alimentar, para poder se manter, mas tinha algo muito maior na vida dele que ele precisava, né, que era de ter uma cura. E ali Pedro foi e então ofereceu algo muito maior do que ele estava querendo, né? Então, Deus faz infinitamente algo muito maior do que pedimos ou pensamos. Então, aquele homem jamais pensaria que ele poderia receber a cura, né? Mas Deus usa, então, Pedro para fazer aquilo ali. Né? Eu quero também saudar a irmã Ivete,
a irmã Ana Lúcia também, que está também conosco nessa transmissão dessa live. E eu gostaria de agradecer aos irmãos, né? E gostaria de fazer um convite também no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos estar retornando para a nossa escola bíblica dominical através do YouTube, né? Então, os irmãos estão convidados para fazerem, então, estarem acompanhando, né, esse momento, né, essa escola bíblica dominical, esse momento novo que nós estamos trazendo para os irmãos. Então, eu gostaria que os irmãos estivessem, né, a partir das 9 horas da manhã, participando, né? Nós vamos ter, no mesmo formato, vamos ter o chat, né, para os irmãos poderem estarem interagindo. Isso é importante, os irmãos estarem interagindo, estarem fazendo suas perguntas, né, como eu estou fazendo hoje, dando esse tempo no final para a gente poder fazer essa interação, né? Então, a irmã Ivete coloca aqui que ela fala o seguinte, que ela vê os apóstolos Pedro e João, que eles eram cheios do Espírito Santo e realizavam muitas curas, né? Então, o poder de Deus era visível na vida daqueles homens e o resultado da sua experiência com Deus era benéfico para as outras pessoas. Então, Deus realmente é louvado na vida daqueles que estão cheios do Espírito, aqueles que têm essa vida com Deus. E aí nós voltamos lá para o versículo 1, né, quando eu expliquei que Pedro estava indo na hora 9ª, mas que era prática dos judeus terem pelo menos 3 momentos durante o dia de oração. Fica também esse exemplo do estilo de vida do judeu. Então, era o judeu, eles erraram, condenaram a Jesus. Tudo bem. Mas, no entanto, eles tinham uma vida de oração, eles tinham uma prática de oração. Então, que esse exemplo, né, dos apóstolos, eles possam nos inspirar, né, para a nossa vida de oração. É muito importante a vida de oração. Por isso que eles saíram para orar, eles proclamaram, aliás, eles saíram para orar, eles colocaram a oração deles em prática e depois eles proclamaram o evangelho e aquelas pessoas ficaram maravilhadas, né? Então, é interessante que as pessoas que estavam ali, que viram aqueles milagres, eles ficaram maravilhados, né? A irmã Ivete também está aqui pedindo as bênçãos de Deus sobre a minha vida e por estar sempre ensinando, ele está sempre ensinando os irmãos acerca da palavra de Deus. Irmã Ivete, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você tem sido uma dessas pessoas que tem realmente estado acompanhando, né, tem se esforçado para ouvir a palavra de Deus, para aprender, para contribuir com o reino de Deus, e isso é muito bom, né? Como eu estava falando, né? Os apóstolos, eles tinham um estilo de vida, de estar ali na casa do Senhor, de estar buscando ao Senhor em oração, e eles estavam vivendo aquilo. Então, eu vejo também na vida da irmã que a irmã tem uma vida zelosa, né, na palavra e da leitura da palavra, de estar sempre buscando a palavra, de estar sempre buscando o conhecimento da palavra. E isso é o que Deus espera do cristão verdadeiro, né? Que a gente tenha realmente esse desejo de aprender mais, de orar, de buscar a Deus, e eu tenho visto isso na vida da irmã. E tem outros irmãos também que a gente sempre tem acompanhado, né? Esses irmãos que têm se esforçado e têm buscado ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque esses irmãos, eles têm uma vida diferente, né? Tem uma vida de oração, tem uma vida de busca da palavra e fazem a diferença, como Pedro fez a diferença quando ele curou aquele coxo, né?
Então, que nós, enquanto discípulos de Jesus, aprendendo dele, buscando a ele, possamos viver, né, de forma diferente, de forma a fazer a diferença, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Então, mais alguém tem alguma? Irmã Edna também coloca aqui o seu comentário, né? Coloca que é sempre Deus em primeiro lugar, né? Então, realmente é isso, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas nos sejam acrescentadas. A irmã Ivete também coloca aqui, eu vejo também que onde os apóstolos chegavam, eles eram perseguidos por causa da palavra de Deus, com certeza. Aqueles que são zelosos, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles serão perseguidos. Jesus falou isso para os apóstolos, que eles seriam perseguidos, mas ele disse que bem-aventurados eram aqueles que eram perseguidos por causa do nome dele. Então, os apóstolos foram bem-aventurados porque eles foram perseguidos pelo nome de Jesus. Então, se nós formos perseguidos pelo nome de Jesus, nós somos bem-aventurados. Então, eu gostaria de agradecer aos irmãos, né, por esse momento que passamos. Deixar já o convite para o nosso culto da noite, no próximo domingo, né, às 19 horas, EBD de manhã às 9, o culto às 19 e na próxima terça-feira, o nosso culto de doutrina, né? E aí dizer aos irmãos que Deus continue abençoando aos irmãos poderosamente e continuemos firmes no avançar, que o Senhor tem sempre algo maravilhoso para as nossas vidas. Nós vamos, mais uma vez, orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te agradecemos, a Deus, por esse momento de estudo da Tua Palavra, que realmente o Senhor nos trouxe edificação, nos trouxe o crescimento, nos trouxe o conhecimento da Tua Palavra. Por isso, Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo, e eu te peço, Deus, que o Senhor continue a falar ao coração dos irmãos, esses irmãos que têm buscado, esses irmãos que têm estado em comunhão com o Senhor, que têm estado em comunhão com a tua igreja, que o Senhor, Deus, possa continuar a falar e a abençoar esses irmãos. Eu quero te rogar também pela vida daqueles irmãos que estão abalados espiritualmente, não têm, estão entristecidos com esses dias, e nenhum desses venha a se perder, mas venham continuar firmes no avançar, no buscar do Senhor, no relacionar com o Senhor, porque isso é benéfico, porque isso traz edificação, traz crescimento e traz alegria ao Senhor. Obrigado, Pai, por cada momento que passamos aqui. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos capacita a falar ao coração da Tua igreja. Que a Tua igreja, ó Deus, continue sendo esse instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Que Pedro possa ser inspiração para nós, por passar na vida das pessoas e trazer benefício para a vida delas. Porque esta é a nossa missão aqui na Terra, e nós precisamos viver e cumprir essa missão conforme o Senhor deixou para nós. E por isso, assim como os apóstolos que oravam e proclamavam o teu evangelho e que operavam milagres como forma viva do testemunho do relacionamento com o Senhor, que a tua igreja continue, ó Deus, firme no avançar, e que nós não venhamos a nos desanimar, mas nós venhamos a nos alegrar no Senhor e continuar com esta obra maravilhosa que o Senhor iniciou. Obrigado por tudo, Pai, nos dar uma noite de sono tranquilo, e agora nos permite, a Deus, que estejamos a cada momento lembrando e nos colocando na presença do Senhor. E é no nome do Teu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.